Bom, essa é a aula 12, então, sobre tuplas e dicionários. E nós vamos ter conteúdo de motivação para por que utilizar tuplas e dicionários. E em seguida a gente vai explicar sobre as tuplas, os dicionários e exercícios. Bom, como motivação, até o momento nós aprendemos apenas listas como estruturas de dados em Python. E existem muitas estruturas de dados, né? Vários meios de armazenar, consultar, alterar e remover dados. Cada um nós chamamos de uma estrutura de dados. E no Python mesmo existem uma gama bem variada de estruturas de dados. De um modo geral, a gente pode entender como, por exemplo, por que você vai aprender mais de estruturas de dados? Porque cada uma tem uma especialidade, né? Então, por exemplo, só para fazer uma analogia, né? Se você tivesse um cozinheiro, ele tem várias facas, né? Uma faca para cortar cada tipo de material mais adequado. Então aqui também, na programação, você vai ter várias estruturas de dados, uma mais adequada para cada tipo de necessidade. E nessa aula, então, nós vamos estudar mais duas estruturas de dados bem básicas no Python, que é tuplas e dicionários. Então, primeiro vamos falar de tuplas. As tuplas são bem parecidas com as listas, né? Não tem muita diferença entre elas. O importante é saber que uma tupla é uma lista com a grande diferença de ser imutável. Ou seja, uma vez que você define os valores dela, os valores não podem mudar, né? Então, se você definir uma tupla que é 1, 4, 7 nessa sequência, ela é como se fosse uma lista contendo os itens 1, 4 e 7, exatamente nessa sequência, mas que nunca poderá ser mudado. Isso significa que você não vai poder utilizar os métodos, por exemplo, de append para adicionar itens ou remove para remover itens da sua tupla. Então, uma vez definida, você não pode alterar, remover ou adicionar elementos à tupla. Métodos de busca, como o in ou index, ainda podem ser utilizados em tuplas, sem problemas. Então, para definir uma tupla, por exemplo, podemos fazer o seguinte: minha tupla é igual, né? O que muda aqui em relação à lista é que lista é colchetes e na tupla a gente usa parênteses. Então, parênteses e coloca os itens separados por vírgula. Como você pode ver acima, você pode declarar uma tupla com variados itens e separados por parênteses pode ser itens de diferentes tipos: strings, ponto flutuante e inteiros. Né? Você também pode declarar dessa seguinte forma, onde é apenas separado por vírgula. Porém, esse método, né, essa forma não é preferido. Né? O preferido é você sempre colocar o parênteses para deixar mais claro a sua intenção de que aquilo é realmente uma tupla. Bom, então motivação para nós utilizarmos tuplas. Na maioria das vezes a gente vai utilizar tupla quando você tem um conjunto de dados que alterar é proibido. Você nunca vai querer alterar aqueles dados. Por exemplo, se você quer ter um registro de uma pessoa física contendo nome, CPF e data de nascimento, você pode tranquilamente criar uma tupla contendo esse nome, vírgula, CPF, vírgula, data de nascimento. Uma tupla de 3 itens. E você sabe que assim que você definiu a tupla com aquela pessoa, né, com aquele nome, CPF, data de nascimento, que lá não vai mudar. Né? Uma pessoa não vai mudar de nome, ela não vai mudar de CPF, não vai mudar de data de nascimento. Então, você pode criar uma tupla que então esses dados serão fixos, né, imutáveis, né, chamamos de dados imutáveis. Não mudam ao longo do programa. Como outro exemplo também a gente pode criar tuplas para dizer como chaves, como valores para dicionários. Tá, aqui é valores, não é chaves não. Veremos mais adiante. Além disso, é uma prática comum você ter no Python tuplas para descrever itens, uma lista de itens heterogêneos de tipo.
tipos heterogêneos, ou seja, um inteiro, uma string, né? Ou uma string pontos flutuantes, enfim, e lista é mais utilizada quando são todos tipos, todos itens de mesmo tipo. Mas isso aqui é só uma prática assim comum, não quer dizer que em todos os casos você precisa seguir isso, tá certo? E nem quer dizer que está errado fazer de uma maneira diferente. Bom, por fim, tuplas também são mais rápidas na computação de listas, porque elas são dados imutáveis, então o computador, né, o sistema do Python pode fazer algumas otimizações, já que ele já sabe que aqueles dados nunca serão alterados. Bom, enfim. Como nós vimos, então, as tuplas são um tipo diferente de lista, né? Então, tem muitas coisas que tupla e lista é a mesma coisa. Funciona da mesma forma. Então, aqui você pode iterar sobre os elementos de uma tupla da mesma forma que lista, né? Por exemplo, aqui a gente declarou uma tupla e para iterar sobre cada item a gente pode fazer variável in tupla, dois pontos, né? Dentro de um for e aí itera aqui com o elemento cada item da tupla. Outro funcionamento comum é utilizar o operador de concatenação, também funciona para tuplas, né? Da mesma forma como listas, só que é importante lembrar que o operador de concatenação ele cria uma nova tupla, né? Então, por exemplo, aqui tupla 1 tal, tupla 2 tal, tupla 3 vai ser a concatenação das duas. Repara que em nenhum momento a tupla 1 ou a tupla 2 foi alterada, né? Isso é bom frisar. Então, outros métodos são o mesmo funcionamento, né? O len, que dá o número de itens da tupla, e o operador de repetição, entre outros. São iguais. Os únicos métodos que mudam são aqueles em que alteram ou adicionam elementos ou removem, né? Então, a append, remove, esse aqui que altera e adiciona, certo? Então, nós vimos aí que tem muita coincidência, né? Inclusive, você pode converter lista para tupla e vice-versa através desses exemplos aqui, utilizando a função de conversão para tupla, que é tuple, né? E lista, né? List. Então, isso também é possível sem mais problemas, né? Converter de tupla para lista. Dicionários. Agora, nós já estudamos sobre tuplas, vamos estudar um pouquinho sobre o que é os dicionários. Bom, o dicionário é uma outra estrutura de dados, tem a ver com um conjunto de chaves e valores. Então, o dicionário, você tem a chave e você tem o valor. Cada chave é relacionada a um valor específico. Por exemplo, podemos ter uma tabela de preços em um dicionário, onde a chave é o nome do produto e o valor é o preço. Aqui nessa tabela a gente tem um hortifruti, né? E você tem lá alface, o custo dele é 50 centavos, batata 1,30, feijão 3,20, arroz 4,70. Cada nome do produto a gente pôs como uma string. Aí separou por dois pontos. Isso aqui é a sintaxe do dicionário. E aqui do lado direito vem o valor. E o valor é um ponto flutuante. Então, dessa forma aqui, né, como ele diz aqui, o código acima tem um dicionário 4 itens. Por um acaso, todas as chaves são strings e todos os valores são floats. Você poderia ter valores de outros tipos, né? Mas normalmente é preferível você manter essa uniformidade de tipos, a menos que você tenha um bom motivo para não ser, né? Por exemplo, se você tiver um bom motivo para fazer um dicionário onde as chaves são strings ou às vezes também são números inteiros, tudo bem. Agora, se você não tiver, é bom manter essa uniformidade. Bom, acessar itens de um dicionário. Então, você, olhando aqui esse exemplo, né, você cria lá uma tabela, ó, tem aqui esse aqui.
Aí para você dar print, né, você acessar o valor de cada item, você usa essa sintaxe com o colchetes, semelhante a uma lista. Só que o que vai dentro do colchetes não é a posição, e sim a chave. Então, por exemplo, se você tem essa tabela aqui, onde o alface está relacionado com o valor de 50 centavos, se você colocar tabela, procurar acessar, aí colocar a chave dentro como o alface, a string alface, né? Isso vai resultar no valor de 50 centavos, que é o preço da alface. Mesma coisa para o feijão. Como a chave é uma string e você coloca o nome do produto, vai dar no preço do feijão. Então, para você acessar cada item, é diferente da lista, né? Porque a lista você acessa o índice, né? Já quando estivermos trabalhando com dicionários, você vai acessar pelo nome da chave, tá certo? Então, o operador de colchetes, operador de acesso, você usaria e acessa o valor. Você também pode modificar um valor através desse mesmo operador. É só você fazer o acesso dele, colocar igual e do lado direito o valor que você quer atribuir, como se fosse uma variável mesmo, né? Então aqui você vai ter o valor do preço da banana, no caso, né? E aí você altera para 1,50. Então, como que funciona isso? Se aquela chave já existia um valor lá, ele é alterado para um novo valor. Por exemplo, se eu já tivesse adicionado no meu dicionário o item banana, né, com um preço de R$2, e aqui eu atualizo aqui, olha, banana, coloco igual a 1,50, ele seria alterado para esse novo valor. Agora, caso nunca tivesse tido o valor banana antes, então ele cria aquela nova chave com o valor banana e coloca o valor de 1,50. Né? A chave é banana e o valor é 1,50. Então aqui ó, a gente tem um dicionário e você tem 3 itens, né? Banana, arroz e banana de novo. Nesse primeiro aqui o dicionário é vazio, então a gente está inserindo o item banana por 1,50. Depois a gente está inserindo o item arroz por R$2. Aqui ele coloca de novo banana e atribui 99 centavos. Nesse caso aqui, ele ao invés de adicionar um novo item, ele vai alterar o valor. Portanto, se você imprimir, né, o dicionário, você vai ver que tem 2 itens lá. No final vai ter 2 itens, o arroz com R$2 e banana 99 centavos. Bom, então agora a gente já viu como a gente define um dicionário, como que nós acessamos e alteramos o valor do dicionário e adicionamos itens no dicionário. Agora a gente vai como iterar sobre os itens do dicionário. Então, criando um laço for, você acessa os itens dessa maneira. Você coloca aqui 2 valores em vírgula, né? E tabela items, abre e fecha. A função items vai retornar, né, esses pares para serem iterados no laço for. E você vai ter tanto chave quanto valor. Então, se fosse o nosso exemplo, a chave era banana, né, o valor era 99 centavos. A chave era arroz, a string arroz, e o valor era o ponto flutuante 2. E assim por diante. Ou você também pode iterar de outra maneira aqui, né, um outro laço, iterando pela função keys. A função keys vai retornar somente as chaves. Então vai retornar como se fosse assim, no nosso exemplo ali, né? Ele retornaria banana e depois arroz. Aí, e se eu quisesse acessar agora o valor, né, do preço da banana, do preço do arroz? Aí é só você utilizar esse esquema aqui, né? O operador e coloca a chave dentro. Então tabela, abre colchetes e chave lá dentro. Aí isso vai acessar o valor dessa chave, que é o preço do produto. Certo? Na dúvida é só fazer uns testes, né, com esses códigos que eu coloquei. Vocês testam lá no idle e vai ficar bem claro. Eu vou até fazer o teste aqui, ó, para deixar mais claro o que está acontecendo. Então, por exemplo, se nós fizermos isso aqui, quais serão os valores impressos? Banana, arroz e depois banana de novo para 99 centavos. O que vocês acham?
Ah, tá. Isso aqui é por causa do... Aqui é uma aspas, né? Então, olha só. Banana 99 centavos e arroz 2. Também tem sempre aquela questão, ah, mas por que que ele imprimiu banana antes de arroz? Não importa, porque no dicionário não existe a questão da ordem. É diferente da lista, né? A lista você tem uma ordem bem definida. No dicionário não existe a necessidade de você ter uma ordem perfeita. Você pode ter vários tipos de... O foco não é a ordenação, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, eu adicionei banana, depois arroz, depois banana de novo, alterei e coloquei pepino. A ordem ficou banana, arroz e pepino, né? Mas poderia ser outra ordem, dependendo das estruturas, do tipo de dados que eu coloco aqui. Pode ser um inteiro e depois eu posso alterar eles novamente. Então, assim, nós não precisamos nos atentar à ordem dos itens, né? No dicionário. Isso não é, sim, relevante. O importante do dicionário é que cada chave está ligada a um valor específico, né? Então, que nem aqui, esse caso aqui, cada produto está ligado a um preço, né? Isso que é importante, essa relação nunca se perde. Então, se a gente quiser iterar sobre os itens, né, a gente pode usar isso aqui. Vamos então imprimir isso aqui para ver como funciona. Aqui então ele vai pegar a chave valor e vai imprimir aqui chave, vírgula, valor, né? Vamos ver o que que dá. Aqui. Então imprimiu a chave, seguida do valor. Banana 99 centavos, arroz 2,50, pepino 80 centavos, né? Isso aí. Se nós quiséssemos fazer uma mensagem mais bonita, seria assim, né? O produto tal custa, né? Conforme os nossos aulas anteriores nós já sabemos que a gente pode fazer dessa forma. Então, produto banana custa tanto, produto arroz custa 2,50, pepino custa 80 centavos. Ótimo, né? Então, aqui ele também mostra uma outra maneira de acessar os valores, que é fazer assim, ó. Pega só a chave, né? Então a gente pega só a chave aqui, itera sobre keys. E aí para acessar o valor a gente faz essa tabela, né? Abre colchetes, escreve chave e fecha. Tabela, abre colchete, escreve chave e fecha. Isso aqui vai acessar o valor. E aqui é a chave. Então vai dar aquela mesma resultado, né? Chave e valor. Legal. Aqui tem mais alguns métodos, né, de dicionários. A gente tem... Então a gente já viu nessa aula aqui o operador de acesso com colchetes. A gente já viu que acessando colchetes e utilizando o operador de atribuição, a gente pode alterar ou inserir um valor y para a chave x, né? Isso aqui tanto adiciona itens como altera itens já existentes. A função items e a função keys retorna ou as chaves e valor ou somente as chaves para iterar em laços, por exemplo, é muito útil. E aqui, função pop é uma nova função, né? Você remove um item. Então, por exemplo, daquela chave. Se eu executar aqui o nosso programa, né? Aí se eu fizer assim, tabela.pop banana, a nossa tabela não tem mais o item banana. Só tem agora arroz e pepino para comprar na quitanda. Tá certo? Ó, bem legal, né? Agora tem mais duas funções aqui, que é o clear, zero dicionário, apaga todos os itens, e o copy, que cria uma cópia rasa, né? Que nós já estudamos esse conceito na aula sobre funções e listas. Então vamos aos exemplos.
Primeiro exemplo. Bom, dado um programa baixo que resolve o problema de atribuir uma nota a cada aluno usando dicionários, onde é salvo o nome do aluno como chave e a nota como valor. Então aqui é aquele caso simples, né? Aquele caso básico nosso de você quer criar um programa para o professor inserir o tamanho da turma e depois cada nome de aluno seguido da nota. E aí você vai salvar isso tudo em um dicionário. Por fim, você vai imprimir qual que é a média. Então vamos executar isso aqui. Então vamos ajeitar a indentação aqui. Certo. Certo. Isso aqui. Legal. Por fim, vamos imprimir. Imprimindo todo o dicionário. Aqui no final vai imprimir todo o dicionário. Então vamos executar. Ele vai primeiro receber o nome da turma, o tamanho da turma. Depois, para cada aluno, ele vai ler aqui da entrada do usuário. E vai salvar em duas variáveis, nome e nota. Vai transformar a nota para inteiro. E vai adicionar, isso aqui que é importante. Adiciona a chave nome no dicionário com o valor da nota do aluno. Porque aqui eu estou fazendo o quê? Estou pegando o meu dicionário chamado notas e adicionando nome nele, como uma chave, que vai ser o nome do aluno, uma string, né? E o valor vai ser a nota do aluno. Então eu faço isso para todos os alunos. E aqui embaixo calcula a média. Para calcular a média eu tenho que iterar sobre os itens do dicionário. Para fazer isso eu usei aqui a função items, né? Então chave valor em vírgula in notas.items e vai somando aqui os valores. Ah, nem estou usando chave, não precisa, né? É só o valor para pegar a média aqui no caso. E aí calcula a média aqui no final, divide e imprime o valor, né? Então vamos executar aqui, vamos ver se está tudo certinho. 5 pessoas. Aí aqui ele quer que eu coloco o nome e a nota. Então, como é separado por espaço, só pode ser o primeiro nome seguido da nota. O João tirou 6, a Maria tirou 7, o José tirou 8, o Rodolfo tirou 9 e a Cristiana tirou 9 também. Vamos ver. A média da turma é 7,8. E aqui imprime todo o dicionário. Ó, imprimiu aqui todo o dicionário no formato de dicionário, né? Que é chave, dois pontos, valor. Chave, dois pontos, valor. Né? Como vocês podem ver, todos os dados estão corretos da maneira como a gente imaginou. Né? Então esse aqui é o primeiro exemplo. Aqui ele já vai dar um outro exemplo, porque ele também quer saber quem tirou a maior nota. Né? E quer que imprime o nome de quem tirou a maior nota. Então nós vamos fazer essas alterações aqui. E vamos pegar, salvar aqui, descobrir, né? Não só a média, como também quem pegou a melhor nota. Então esse código aqui ele vai acumular, né, a maior das notas e vai salvar também o nome. Onde que está o nome? Na chave. É esse primeiro item aqui. É o nome do aluno a cada iteração, porque eu estou iterando sobre todos os alunos nesse laço aqui. A cada iteração vai vir um nome que está na chave e o valor da nota que está em valor. Por fim, a gente imprime, né, mensagens correspondentes com os dados. Então agora vamos executar isso aqui. Tamanho da turma é a mesma coisa, né? Mas agora eu vou dar uma
nosso resultado foi Rafa com nota 9. Apesar de que a Ana também tirou 9 e o Gui também, né? É que aqui a gente não tem nenhum critério de desempate. Então, como foi Rafa foi o primeiro item lido, então ficou nele. Mas aí deu tudo certo como a gente esperava também. Acumulamos o melhor nome e nota aqui nessas variáveis, né? E como vocês podem ver, então essa é a forma que a gente processa os itens dentro de um dicionário. Exercícios. Bom, nós vamos ter esses 4 exercícios aqui. Eles são exercícios relativamente curtos. E eu vou dar um pause agora para fazer o gabarito desses exercícios, né? Será dado em um outro vídeo o gabarito dos exercícios. Mas aí já fica para fazer, né, esses exercícios. E como sempre, dá uma olhada lá no AVA. De acordo com o AVA, nós vamos por mais coisas. Beleza?